irmãos, minhas irmãs, é com satisfação e com muita alegria que cumprimento a todos através de mais essa oportunidade de abrirmos a Palavra de Deus e darmos seguimento no Escatologia, versão 4. Hoje teremos a aula de número 35. Eu gostaria de convidar o João para dirigir a oração inicial. Vamos ficar de pé? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, quero te agradecer por estar aqui mais uma vez na sua presença. Amém. Para aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Amém. Venha nos dar sabedoria para entender tudo que o professor Rafael falar. Amém. Quero te agradecer mais uma vez, Senhor. Quero que o Senhor abençoe o professor Rafael, que venha ter sabedoria para conduzir a palavra do Senhor. Amém. E abençoar todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra. Amém. Venha fazer a diferença na sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Na aula passada, aula de número 34, aconteceu algo curioso. Eu já tinha dado uns 15 a 20 minutos de aula e quando o Arilson, que é um dos participantes do curso, ele está sempre observando a câmera, filmando, ele percebeu que deu um erro. E eu fui lá olhar um erro que realmente teve, estava a luzinha vermelha, estava gravando, tudo certinho. E o que aconteceu de mais curioso é que, não ter aparecido na tela esse erro de gravação, eu fui desliguei a câmera e liguei novamente. A minha câmera, ela grava, não sei porquê, desde que eu comprei desse jeito, ela grava a cada 20 minutos. Ela grava 20 minutos e abre um novo vídeo, continua gravando. Então o primeiro dos 4, cada aula geralmente aparece 4 vídeos, para depois a gente juntar na edição. Então esse primeiro tinha dado problema. E eu fui tentar abrir ele, a mensagem que apareceu lá é que ele estaria zipado, estaria compactado e o meu computador não teria capacidade para descompactar. Em suma, caminhei para o meu técnico para resolver o problema. A conclusão que ele chegou é que um vírus, que alguns vírus de 17 que foi detectado no computador, teria provocado isso. Quando eu estava editando, esses vírus, segundo ele, teria desligado a câmera, rejeitando ela na conexão com o computador para transferir os vídeos para fazer a edição, e teria desligado o computador. E no dia seguinte, então, foi detectado os vírus, resolveu o problema, passou antivírus, etc. E o fato é que essas coisas, quando acontece esse tipo de problema, só aconteceu comigo, dando essas aulas, quando está tratando de assunto delicado. Sempre foi assim. É muita coincidência acontecer isso, sempre nessas ocasiões. Em matérias normais, que quase não tem, o Escatologia, ele tem sempre matérias bem eletrizantes, mas nessas mais delicadas, quando aconteceu, sempre foram nessas matérias mais delicadas. Mas aí eu convidei, como vocês viram na aula postada, um outro irmão, uma das 3 testemunhas que participou, que viu as feridas na minha mão, as bolhas que apareceram na minha mão, na mão direita, que essas 3 pessoas ainda estão vivas, essas que participaram da ferida fresquinha na minha mão e da experiência que eu contei lá. E um detalhe daquela experiência, que eu não comentei na aula 34 e vou comentar agora, que o meu pai, que tinha sido diagnosticado com um câncer raro, um câncer bravo, que já tinha passado de hora, ele estaria fazendo a cirurgia naquele dia, de um câncer que já tinha passado de hora. Manhã da segunda-feira, do dia 3 de março de 2003, ele entrou na sala de cirurgia, fez a cirurgia, e quando repetiu os exames, estava completamente curado.
está vivo, saudável, até hoje, graças a Deus, nunca mais teve problema. Esse é um complemento interessante para aquela experiência que eu contei na aula passada. Hoje nós revisaremos então a aula 34 e em seguida estaremos mergulhando na aula 35. Na aula 34 nós comentamos de Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2, num paralelo com o Evangelho de João capítulo 12, o versículo 30 e o versículo 33. Em João, Jesus estava comentando que o príncipe das trevas deste mundo teria então, a partir daquele momento, sido expulso. Diante dos gregos, a conversa do pai com o filho, o pai num idioma universal que ninguém conhecia, uns acharam que era uma linguagem inteligível, porque via que tinha uma interpretação, uma conversa entre Jesus falando aramaico e aquela voz falando no idioma universal. Então havia um idioma inteligível. Outros que não conseguiram captar esse idioma inteligível, disseram, não, isso é um trovão. Os que acharam que era um idioma inteligível comentaram, não, ele está falando com um anjo, tem um anjo falando com ele. Entenderam que havia uma comunicação. E nós percebemos então, olhando para Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2, quando o anjo no futuro chegar, ele prende o dragão, porque se ele está expulso daqui, então deixamos a Bíblia apresentar as ideias de onde ele poderia estar. Então a Bíblia lá no Apocalipse nos mostra que a situação de prisão dele é onde? No abismo. Então vimos daí então que tem diferença de face da terra e de face do abismo. Então não importa aonde que está esse abismo, a priori devemos entender o seguinte: ele está num lugar que não tem contato conosco. Aqui, ele fisicamente, ele pessoalmente. O contato, as ações dele que nos atingem, representados na Bíblia como dragão, serpente, satanás, etc., e confusão, está relacionado com potestades da maldade em lugares celestiais, que nós já estudamos aqui também, e sabemos que o planeta Terra faz parte do reino de Deus, faz parte dos céus. Só que dentro do que nós já estudamos na Bíblia Sagrada, sabemos que tem seres no universo inteiro que Deus criou. Sabemos que aqui na nossa galáxia, na aula que nós vimos, na aula passada, fazendo paralelo com Filipenses, com Apocalipse, com vários textos bíblicos, percebemos evidências de seres que vivem na luz e de seres que vivem nas trevas. E que não são, propriamente dito, os demônios que nós vimos na Bíblia Sagrada. Vimos em Filipenses 2,10, por exemplo, pessoas que dobram o joelho morando aonde? Debaixo da terra, honrando e glorificando a Deus. São intraterrenos. E conseguimos filtrar paralelos da ufologia, da ciência, com testemunhos, com diários de comandantes da Marinha, diários de comandantes da Aeronáutica. Coisa séria, gente séria. Que juntando essas peças de quebra-cabeça, a gente consegue detectar raças de humanos na Via Láctea, bem antes da nossa raça, seres humanos, como pessoas que vivem debaixo da terra, debaixo do mar, seres inteligentes, que tanto seres que andam na linha das trevas, quanto seres que andam na linha da luz. E que luta como qualquer um luta aqui na terra para defender seu território, para defender seu habitat. Comentamos que tem seres como os Greys, por exemplo, que moram ali perto da constelação de Órion, o ponto principal de moradia deles é ali, mas que circula para tudo quanto é lado. Eles estiveram aqui no planeta Terra pouco antes da Segunda Guerra Mundial, já havia contatos. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial,
não ficou difícil de entender a problemática de Nagasaki e Hiroshima. Um conhecimento que do nada, divisão de átomo, dá no que deu. Que todo mundo conhece a história. E que outros seres de luz, ou seja, que esses que dobram os joelhos, né, que estão aguardando a volta de Cristo, passaram a trabalhar para interceptar a intensidade dos efeitos dessas tragédias, desses exercícios atômicos que acontecem e que traz prejuízo para o planeta. Eles trabalham nesse sentido, segundo esses estudos. E que a Bíblia deixa uma ideia bem clara dessa linha de raciocínio de que realmente tem seres aguardando a volta de Cristo, além de nós que estamos aqui. Seres mais inteligentes, com tecnologia bem mais avançada, vivem mais tempo que a gente, mas que são mortais. Então são evidências inquestionáveis e incontestáveis e indiscutíveis. Porque tem filtro tanto na Bíblia, a Bíblia consegue filtrar isso. Você depender completamente da ufologia sem a Bíblia, você se perde. Agora, quando usa a Bíblia para filtrar essas informações, você chega no ponto de coerência que tem condições de trabalhar o assunto. Esses planetas do sistema solar diz que tem probabilidade de ser habitado. Você já ouviu falar isso? Muito. Hã? Muito. Só porque nós não temos capacidade de ver. E eles lá estão numa dimensão diferente da nossa. A questão, quando a gente fala de dimensão, quando nós falamos de dimensão, nós estamos falando de altura, profundidade, largura, comprimento. Situações que nós temos acesso e que nós não temos acesso. Aí nós dependemos de tecnologia, de velocidade. O homem ainda não tem capacidade de ver. Os habitantes do planeta Terra, normalmente, entre aspas. Mas já existem informações de que há sim acesso. Os governos escondem isso da gente, na realidade. As grandes potências escondem, o nosso governo esconde. Aqui no Brasil tem, por exemplo, o Projeto Prato. É um projeto intenso. Foi deixado no cantinho. Mas é um projeto se vocês procurarem na internet sobre o Projeto Prato aqui no Brasil, vocês vão ver a quantidade de informação, de documentário que tem sobre isso. Eu já vi. Então é muito sério, é um assunto seríssimo. Nos Estados Unidos, no mundo inteiro tem. E no mundo inteiro tem pesquisas espaciais, coisas incríveis, coisas que não cabe aqui a gente está comentando. O que é importante a gente observar aqui, dentro desse contexto, é que o assunto vai mais longe um pouco do que o que nós temos olhado normalmente. A volta de Cristo é algo mais amplo do que ficar imaginando o céu coberto de... parecendo um bando de garça, cheinho de pena. E Deus não precisa de mitologia, Deus não precisa de clonar, de misturar passarinho com gente. Anjo não tem asa, o que tem asa é querubim. Querubim também tem roda. E só que querubim tem roda, tem sistema de propulsão, e está na Bíblia. Então, esse assunto nós já estudamos, ficou bem para trás, mas está lá, é assunto sério. Então, não é assunto de salvação? Não é, mas é assunto sobre a salvação. E sobre a nossa salvação. Sobre a questão de bater queixo, não bater queixo, ranger dentro, não ranger dentro, que menos vai passar, sufoco vai passar, mas pode passar menos. O propósito dessa matéria é auxiliar para a gente preparar realmente para a breve volta de Cristo. E quanto mais preparo, melhor. Porque nós somos mortais. Estamos sujeitos todo dia a cair, a levantar, mas precisamos, pela graça de Deus, de nos preparar para a breve volta de Cristo. Quanto mais preparo, melhor. E a Bíblia eu diria que é o manual desse preparo. E quanto mais a gente busca trabalhar com o coração e a mente aberta, o Espírito Santo vai inundar com a luz da verdade e nos dá a verdadeira liberdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outro detalhe, comentamos também que quando iniciar oficialmente o milênio, o dia que fechar a porta da graça, estará começando então oficialmente o grande e terrível dia do Senhor. Nesse dia, segundo o Apocalipse, capítulo 20, verso de 1 ao 3, ele vai ser lançado numa solitária, aí ele vai ficar trancafiado. Hoje, alguns seres podem ter contato com ele, imagino. Como nós comentamos, algumas raças que estão ali, os Greys, por exemplo,
que abaixo de Satanás, segundo pesquisas ufológicas, são os mais perigosos que tem, os mais problemáticos que tem. E esse é o que teria trazido armas de destruição em massa, instrução para os habitantes desse mundo. E fica botando pilha, botando fogo. Outros seres de luz que buscam, que aguardam a volta de Cristo, como nós, estariam trabalhando para minimizar e lutando contra esses indivíduos. E existem batalhas constantes aí, que está fora do nosso conhecimento, fora do nosso alcance, e tem constantemente. E, inclusive, segundo informação dessas pesquisas, os Alpha Centauros, esses que moram tanto, tem habitação na constelação de Butts, se não me falha a memória, eles moram aqui também, aqui na Terra, eles têm base no fundo dos lagos, grandes lagos, oceanos e mares. Eles são os que têm, são parceiros da nossa ciência, inclusive, e trabalham muito para que o mundo seja um mundo mais pacífico. Eles são amantes da paz. Só que esses indivíduos são os que possuem as armas mais temidas dos habitantes, dos mortais conhecidos por aqui. Inclusive os Greys querem a distância deles. Não quer conversa com eles, mas nem de longe. Segundo pesquisas. É uma curiosidade só que eu queria contribuir. Esse negócio desses filmes de Hollywood foi baseado nesse trem aí? Ou nada a ver? Porque lá faz invasão, Adilson, olha, alienígena. Na minha... Eu só estou te perguntando se eles têm, deve ter alguns. Olha, na minha opinião, tudo que passa na mídia, na televisão, Paulo falou assim, examinar tudo. Retém o que é bom. Retém o que é bom. Então, o filtro é o quê? É a Bíblia. O filtro é a Bíblia. Passa na Bíblia. Tudo que você pega. Se passar, alguma informação, algum recado vem. Daqui e dali, na vida da gente, olhar para todo lado, olhar em volta, alguma coisa aproveita. O que não aproveita, não adianta perder tempo, é jogar fora. Vai por aí que dá certo. Apenas um complemento, revisando a aula passada. Quando nós tratamos do abismo, o lugar aonde Satanás vai passar a sua prisão, aonde ele está preso e aonde ele vai ficar na solitária. Um lugar que nós não temos muitos detalhes bíblicos sobre isso, da geografia, mas uma conotação lógica dos aplicativos bíblicos com os aplicativos científicos, uma coisa até muito simples. Todo o espaço entre os planetas é chamado de abismo. O espaço sideral é um abismo. Então, dentro desse abismo, sendo realmente esse espaço, qualquer lugar pode ter uma prisão intergaláctica. Aqui na Via Láctea mesmo, especialmente, onde esse indivíduo, com outros mais, que possa estar ali preso. Pessoas, seres que não têm conserto mais, que não têm condição de estar no universo, circulando por aí afora, por causa do nível de psicopatia e maldade que atingiram. Uma coisa sabemos, que quando o anjo, lá de Apocalipse 20, de 1 a 3, vier, ele virá com a cadeia na mão, porque ele tem a chave desse abismo, dessa cadeia, dessa localização, e vai prender o diabo, mantendo-o numa solitária por 1000 anos. E não é difícil de entender o porquê dele realmente estar num local, digamos, inatingível, pelas situações que discorrerão com o planeta nesse desfecho do grande e terrível dia do Senhor, porque é plano de Deus que ele assista toda a desgraça que ele arrumou no universo, e não que ele seja destruído agora.
Ele vai assistir o que ele fez, vai colher o que ele plantou e vai passar mais 1000 anos e agora numa solitária mesmo. Mas quem vai reconstruir a terra? Depois do milênio? Verso 3, a última parte do verso, fala: depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Esse período de pouco de tempo, que possivelmente pode se encaixar aí dentro desse contexto, aqueles 3 anos e meio, que tanto aconteceu na história do povo de Deus, tanto lá nos dias de Elias, nos dias de Cristo, nas tribulações, como pode estar acontecendo ali, independente de ser ou não esse período, a Bíblia está chamando de um pouco de tempo. E esse pouco de tempo, 1260 dias, para quem tem tecnologia e conhecimento, que esses seres, criados há tantos milhões de anos, têm, isso é fichinha para reconstruir o mundo. O filho vai ser solto da sua prisão. E não só ele. Nós sabemos que a soltura da prisão dele, nós vamos estar estudando na aula que vem, vai representar, evidentemente, a ressurreição de todos os ímpios de todos os tempos. E de todos os mundos. Que estarão interagindo. Por isso que lá vai comentar, lá comenta no Apocalipse, do capítulo 20, do verso 7 e 8, Gog e Magog, extensão e expansão. Quer dizer, vai vir por água, terra e mar, e ar, para cima da cidade santa. Nós estaremos estudando isso na aula que vem. Então eu fiz essa adendo aqui apenas para ter essa ilustração, porque quando esse anjo chegar, esse ser, especificamente, nós sabemos, temos a certeza bíblica, que ele estará trancafiado numa solitária. Outra pergunta, então quer dizer que Satanás não é o anjo mais forte que tem no universo. Tem outros mais fortes que ele. Anjo de trevas? De trevas. Não. Na classe. De luz, ele é um bebê perto dos anjos que tem no céu. Porque eu falo assim, que ele era o regente, o coronel, o general. Pois é, foi há milhões e milhões de anos. Aí, hoje não tem. Diante de nós é muito. Mas diante dos anjos, dos seres que tem no céu, tem muitos seres mais poderosos que ele. Caiu na hierarquia e vieram outros mais evoluídos. Não é mais evoluídos, que cresceram, vivem na eternidade, não pecaram, não seguiram essa trajetória. Porque eu pensava que assim, em termos de força e sabedoria, a hierarquia na luz continua normalmente a sua trajetória. E Deus continua como Criador, até hoje. Eu sei. Agora, as trevas, ela prega evolução, mas na realidade é uma involução. Regressão. É uma regressão, é uma perdição. É uma fantasia, é uma ilusão. Então quer dizer que ele já teve o auge dele, agora ele ficou para trás. Ele caiu, por isso que ele é chamado de anjo. Anjo caído. Entendeu? Encerrou o assunto dele. Então, agora é o que a palavra está mostrando que vai acontecer. Então, dando sequência hoje nessa matéria do escatologia. Mas então, Diana, você falou do anjo aí, ele tem um corpo físico normal. Um ser normal. Ele tem um corpo, preserva o corpo físico dele. Normal. Esses demônios, nós já estudamos aqui que esses demônios que a gente fala por aí é uma espécie de vírus de computador que entra no cérebro humano e toma conta. Tipo, uma pessoa alcoolizada ou uma pessoa drogada, ela fica tomada de força das trevas e faz coisa que normalmente ela não faria. Fala coisa que normalmente não falaria. Um corpo diferente do ser humano, né? Diferente. Não, nós temos tudo a mesma aparência. Não tem nada de chifre e rabo igual o povo ensina. Isso é mitologia. Tá? Não existe isso. Agora, existem outros seres diferentes. Como nós vimos, já estudamos aqui, como tem na natureza. Tem o cavalo, tem o cachorro, tem o jacaré, etc. Tá? Então também tem seres inteligentes no universo. Como esses animais também são inteligentes, nós apenas não interagimos com eles. Então, isso é uma coisa que não tem como questionar, como discutir. Mas entrando então nas 7 pragas, hoje é a aula 35 do Escatologia, versão 4, o milênio, parte 2. Estamos dentro do contexto do milênio. Estamos estudando o desfecho da história do grande conflito entre o bem e o mal. Estamos entrando nesse eixo onde vai desfechar.
que é a pregação do Evangelho, que tem que atingir todo o povo, tribo e língua, que ela vai concluir em meio à perseguição, conforme a profecia da palavra de Deus, que temos estudado. Em Apocalipse 6:11, existe um número de pessoas que, quando completar esse número de mártires, Deus vai dizer, vai bom, basta. Não vai deixar morrer mais ninguém. E aí, naquele momento, ao que tudo leva a crer, pelo paralelo bíblico, a pregação do Evangelho e o complemento desse número de irmãos vai acontecer mais ou menos juntos, aonde Deus vai levantar do seu trono e dizer está feito. E aí sim, oficialmente, começa a cair as 7 últimas pragas. Só que antes de cair as 7 últimas pragas, lembra que nós já estudamos na aula passada, o povo já terá sido tomado pela chuva serôdia, o povo de Deus estará fazendo milagres, poderes estarão sendo manifestos de Deus através do seu povo. Como as trevas também estará manifestando os seus sinais e maravilhas e prodígios, que se possível for, mas não é possível, enganaria até os escolhidos. Porque escolhido, já está escolhido, o nome já fala. Mas Jesus tentou mostrar isso, avaliar o nível de impacto que tem, que poderá ter na mente das pessoas que estiver assistindo essas coisas. E para a gente estar realmente ligado e conectado, para não ser vítima de espécie alguma dessas coisas. Eu queria relembrar também um outro ponto interessante, que Joel capítulo 2, verso 30 e 31 comenta, tratando desse desfecho que chega no primeiro dia do milênio, que é o grande e terrível dia do Senhor, que antes de iniciar oficialmente, ou seja, antes de fechar a porta da graça, sinais do sol, lua, estrelas se repetirão. É o que está escrito lá em Joel, capítulo 2, versículo 30 e 31. Um outro detalhe, Apocalipse 7, de 1 a 3, 1 a 4, trata do selamento do povo de Deus. Enquanto 7 anjos estão viajando de lá para cá, nessa ocasião, com as 7 taças das 7 últimas pragas, subentende-se, pelo contexto bíblico, que terá 4 anjos, norte, sul, leste e oeste, na face da terra, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, para que a terra não seja destruída antes que os escolhidos sejam selados. E um detalhe, nesse selamento aí, comenta o número deles, 144 mil estarão sendo selados. Presta atenção nessa questão. Esse selamento, ao que tudo leva a crer, pelo contexto da palavra de Deus, são pessoas selecionadas para coordenar a grande multidão de salvos no desfecho final. São líderes, são pessoas que coordenarão o último êxodo. São os Moisés, são os Enoques, são os Noés, são os Elias, os Abraões da atualidade. Indiferentemente da opinião de muitos estudiosos, que uns atribuem simbólico ou literal nesse número, se são israelitas de fato de nascimento ou não, nós sabemos de uma coisa, que quando o Evangelho foi estendido ao mundo gentio, nós nos tornamos filhos adotivos, filhos de Abraão pela fé. Eu não sei em qual tribo que eu fui adotado, nem o Arilson, nem o João, nem o Adilson, nem Juraci, nem ninguém, nós não sabemos. O fato é que essa distribuição cabe a Deus fazer, entende? Mas esse grupo de 144 mil de selados coordenará o desfecho. O fato é que esse grupo, que já vinha coordenando a Igreja de Deus no desfecho dessa crise,
tem esse destaque aí dentro do selamento. E uma outra comparação, sim. Uma pergunta aqui, eu sempre tive curiosidade a respeito. Lá diz que seremos reis de reis e senhor de senhores. Seria por acaso dado a nós uma autoridade de administrar alguma parte do universo? Porque rei de rei quer dizer, tem rei subordinado a um maior que ele. Com certeza, meu Manarilson, que esse raciocínio está correto. Nós estamos lançados num prisma de universo. Num prisma de universo que é muito mais antigo do que a nossa galáxia, a Via Láctea aqui. Nós estamos falando de galáxias e galáxias que Deus já formou, de mundos e mundos, dentro desse universo infinito do eterno Deus. E nós estamos falando de um Deus que vai se mudar aqui para esse planeta. A gente vai reconhecer a face então, dele. Vamos. A coisa fantástica. O que a Bíblia apresenta sobre isso é algo muito além do nosso entendimento normal. Não dá nem para imaginar, né, como que é. Então, nós nos tornamos membros da família de Deus, irmãos de Cristo. Presta atenção nisso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é muito importante, isso é uma coisa que não dá para medir. A profundidade dessa informação. E dessa honra que Deus concede aos mortais, vindo morar aqui e nos tornando imortais, membros da sua família. Queria estender um paralelo, como eu ia dizendo, com Apocalipse 7, de 1 a 3, com o selamento, com Ezequiel. Para a gente ter uma noção mais próxima, lá de Ezequiel é mais detalhado a forma que aconteceu o selamento lá. O capítulo 8 de Ezequiel e o capítulo 9 aconteceu no mesmo instante. 5 anos antes de acontecer aquela profecia, o profeta Ezequiel foi pego pela trancinha, colocado dentro de um querubim e vindo para lá em Jerusalém, 1.650 quilômetros de distância. Ele estava lá na beira do rio Quebar, lá que ele morava. E ele veio parar em Jerusalém, 1.650 quilômetros de distância. E aí no capítulo 9, no verso 3, no capítulo 8, verso 3, mostra ele sendo pego pela trancinha e transportado pelo querubim. No capítulo 9, verso 3, mostra o Senhor se levantando sobre o querubim já lá. E o detalhe, se você ler o capítulo 9 todinho, vocês vão notar que capítulo 8 e o capítulo 9 todo, dá para notar claramente que ele estava vendo todo mundo e ninguém estava vendo ele. Ele estava interagindo com Deus, que estava revelando para ele essa visão, que aconteceria dentro de 5 anos, mas presta atenção no que eu vou falar. O cara estava projetado no tempo. Ele viu cada detalhe da destruição no futuro. Olha o que está acontecendo aí. Ele foi trazido lá da Babilônia, das margens do rio Quebar, para Jerusalém, e estava relatando o que estaria acontecendo daqui 5 anos. Veja que é uma coisa muito séria esse assunto. E quando ele está lá observando a visão, ele percebe 6 indivíduos chegando na direção de Deus. E esses 6 indivíduos, um deles era uma espécie de escrivão. É o comparativo que ele fez, da forma que ele entendeu. Mas imagina um indivíduo realmente filmando tudo aquele processo que estava acontecendo ali. E foi dada uma ordem para esse escrivão, que é o que tudo indica, era o chefe da equipe. Dos 6, que 5 veio com as suas armas de destruição. É o que está comentado ali. Presta atenção. É coisa pesada isso aí. E foi dada a seguinte ordem: vai em toda a cidade e sela na testa deles, igual lá em Apocalipse 7, o sinal do Deus vivo, né? Porque esses que você quer selar, não quer dizer que está santinho, não. Lá no caso de Babilônia, de Jerusalém, eram pessoas que tinham vontade de andar corretamente, de se livrar daquela pecaminosidade. Pessoas que ficavam indignadas pela injustiça que estava acontecendo, pela maldade que estava acontecendo. Pessoa que clamava a Deus.
Não que eles estivessem completamente, porque se tivesse toda aquela turma de selado ali correto, não teria sido destruído. Estava pegando o tranco. Mas eles foram selados, porque estavam debaixo da graça de Deus. Eles estavam buscando o perdão de Deus e Deus estava ali oferecendo o perdão. Então esse selamento foi um caso muito curioso. E o profeta Ezequiel, quando percebeu o que aconteceu com os outros, morreu no fio da espada, ele viu a destruição de Jerusalém. É como se aqueles 5 indivíduos e aquele sexto filmando tudo tivesse capacitando o exército babilônico a fazer a mortandade que fez e carregar os que carregou para Jerusalém. Isso aconteceu 5 anos antes, e o profeta caiu com o rosto em terra e chorou e clamou por isso. E o escrivão vem, esse que responsável pela equipe, olha, cumpri com tudo do jeitinho que o senhor pediu, falou para Deus. E assim esses anjos também estarão selando no final do desfecho. Aí sim, a hora que ele concluir aqui, chega os anjos. Aí é onde Deus levanta lá o santuário celestial, e o que nós relatamos aí agora de Apocalipse 15, 1 até 16, 1, nós vimos a viagem desses anjos, 7 anjos viajando para cá, e obviamente Deus tendo se levantado, o santuário enchendo de fumaça, onde ele vai dizer está feito. E lá em Apocalipse 22, onde ele comenta que o sujo, que se suje ainda mais, o santo que se santifica ainda mais, que se limpa ainda mais. E esse é o desfecho então. Aí nesse momento estará fechando a porta da graça. O Espírito Santo concluiu o trabalho dele de pregar todo o povo tribulingue. Ele volta para o reino eterno. Então o santo, ou seja, o separado, que aceitou fazer parte de espírito e verdade, que adora espírito e verdade, ele potencialmente, nesse dia da ira de Deus, ele vai viver por si, pelo poder da graça de Deus, mas ele não terá a direção presente aqui do Espírito Santo. Ele saiu, fechou a porta da graça. Se fechou a porta da graça, abriu a porta da desgraça. É automático. Então vai começar a cair as 7 últimas pragas sobre o planeta Terra, em um só dia. Aí quer dizer que quando vier as 7 pragas, eles já estarão selados. Selados, está encerrado o assunto. O sujo que se surge ainda. E o limpo. Porém, sem a presença do Espírito Santo, por si só. Por si só, porque Deus já selou ele separado. E a primeira praga separa joio do trigo. Aí aqueles Maria vai com as outras, aqueles caboquinhos com azeitona na boca de banguela, mequetrefe, crente marcatraque, vai pintar a primeira praga, que é ferida dos pés à cabeça. E essas pragas, presta atenção, nós estamos falando agora de juízo de Deus. Antes disso acontecer, a última palavra que está em Apocalipse 18, de 1 ao 4, que é o alto clamor, que é o desfecho da pregação do Evangelho, a última mensagem: caiu grande Babilônia, sai dela antes que seja tarde demais e seja os participantes dos seus pecados e das suas pragas. Mas quem escutou, escutou. Quem não escutou, a hora que fechar a porta da graça, ferida dos pés à cabeça para quem estava em cima do muro e para quem estava determinado nos pecados. Quem está lá no mundo, então, nem se fala. Então, esse é um ato seríssimo. E nós estamos falando de juízo de Deus. E eu sei que vai atingir aonde tiver ímpio nessa galáxia, aonde tiver, vai ser atingido. Porque 1 Coríntios 6, verso 3, fala: não sabeis vós que haveremos de julgar até os anjos? Não, nós estamos falando de um juízo que vai realmente abarcar toda a estrutura de impiedade que já aconteceu no universo um dia. E que pelo contexto bíblico, creio piamente, que estão metidos tudo aqui nessa galáxia e no planeta Terra principalmente. Então esse juízo, as 7 pragas, elas serão universais. Aonde tiver ímpio, não interessa aonde, vai acertar todo mundo. Planeta que tem mar,
Tudo tem sol, tudo tem mar, tudo tem água, que é a base da criação desse planeta, que é a base de criação de qualquer outro planeta. É um padrão de vida. Da forma que Deus criou aqui, criou outros mundos também, maiores ou menores do que aqui, e os ímpios serão atingidos dessa forma, porque nós estamos tratando do juiz de Deus. No dia 22 de outubro de 1844 começou o juízo investigativo. O milênio é a parte final desse juízo. E a parte executiva é quando a cidade santa descer para cá, que for destruir todo mundo. Nós vamos estar estudando isso na aula que vem. Então, as 7 pragas é a taça da ira de Deus derramada em cima dos ímpios de todos os tempos, que estiverem vivos, porque os que estiverem mortos vão continuar mortos. O único que vai ressuscitar, nós vamos estar estudando na aula que vem, vamos olhar isso aí, que é o segmento. Hoje nós vamos encerrar, nós vamos trabalhar praticamente dentro do grande e terrível dia do Senhor. Mas na aula que vem nós vamos ver que os únicos ímpios que vão ressuscitar é aqueles que transpassaram a Cristo. Está em Apocalipse 1:7, Daniel 12, de 1 ao 3. E Cristo confirmou, apontando o dedo no nariz deles, que eles verão o Filho do Homem vindo com poder e glória sobre as nuvens dos céus. Do contrário, os demais ímpios que já morreram vai continuar quietinho no seu lugar. Aqueles que transpassou a Cristo então, vai morrer 3 vezes. Morreu no dia deles, vai ressuscitar e morrer de novo ali, e depois do milênio, quando eles ressuscitar para cercar a cidade santa, vai morrer junto com o diabo para sempre. Tá bom? A primeira praga então, capítulo 16, versículo 1 e 2, nós vimos que todos aqueles que têm o sinal da besta são os portadores da primeira de todas as pragas, né? Vai cair sobre eles. Todos os que têm a marca da rebeldia. E nós sabemos que quando está falando de besta, nós estamos falando de um sistema político-religioso que está relacionado automaticamente com o dragão, que foi o dragão que deu o seu trono e poderio. E quando fala em dragão, nós estamos falando de Satanás. Então, em qualquer parte do universo, onde tenha ímpios, eles estarão sendo selados de alguma maneira com o sinal da besta, com a rebeldia. Lembra que o sábado é o sinal da criação, é um sinal de Deus. E isso foi para todo o universo. E lá em Isaías 66, 22, 23, no novo céu e na nova terra que eu hei de fazer, virá toda a carne, todo o sábado perante mim me adorar. Vai continuar sendo o dia da adoração. Nós estamos falando de coisa universal. Então o sinal da besta não é coisa que vai impregnar só por aqui não. Aonde tem ímpio, eles estarão marcados pelo sinal da besta. E aonde tem justo misturado, mortal, misturado com essa turma, e que foi zeloso, que dobrou os joelhos a Deus, seja debaixo da terra, debaixo do mar, onde quer que seja, eles serão selados com o sinal de Deus, e serão preservados. E no dia das 7 pragas, esse dia da ira do Senhor, esse grande e terrível dia do Senhor, não morre ninguém, não nasce ninguém nesse dia. Por isso que Jesus falou, ai daquelas que estiverem grávidas naquele dia. Entende, irmãos? Não morre ninguém nesse dia e não nasce ninguém. Por isso que eu é muito duro. Não seria um ano, que muitos dizem que é um ano. Não, sem chance, né? E outra questão é a da durabilidade das pragas. Ninguém ia sobreviver durante o ano, não ia. Isso tem que ser um dia mesmo. Mas não tem como sair, né? Não, porque alguns chegam, não sei o que é um ano. Então a Bíblia não foi escrita só para o homem terrestre, não? A palavra de Deus é universal. A Bíblia, né, que eu falei. Eu acho ela é a palavra de Deus. Só que para o povo da terra, não tinha nada a ver com ela é a palavra de Deus. O universo, né? E no universo inteiro tem a palavra de Deus. Ah, tá. Tem outros... Tem outros níveis. Tá ela é mais completa, que faltando muito livro dessa coitadinha que nós temos aqui. Entendeu? Então, já judiar muito dela. E o que tem está fazendo essa multiplicidade de religiões que tem por aí afora, que cada um... Você acha também que alterou muita coisa? Porque um dia um cara estava falando que o que tem, a aula 1, se você assistir a aula 1 da escatologia, vai estar tratando só desse assunto. Vai lá, revisa essa aula, a aula 1 da escatologia. Eu não lembro se você assistiu ela ou não, mas vai lá, escatologia, aula 1, escatologia 4, aula 1. Vai contar a história da Bíblia certinho, o que aconteceu e o que acontece dentro desse contexto. Tá beleza? Apocalipse 16, verso 3, então vem a segunda praga. Sangue no mar. O mar vira sangue.
Nós estamos falando aí de 70% do planeta aí. Imagina que aonde tem mar, não interessa se é aqui, se é em Marte, se tem ímpio morando por ali, vai 7 pragas para cima. Não tem conversa. Tá? E a terceira praga em seguida, as fontes de água doce, os rios. O verso 4. E o verso 5 e 6 aparece uma interação de João lá naquele altar, que é o que tudo leva a crer, comparado com o altar Apocalipse 6, de 9 a 11, quando aquele altar também, que João assistiu os mártires da Inquisição clamando, através daquele altar, ele estava vendo uma coisa no futuro, interagindo. E aqui nas 7 pragas a mesma coisa, ele vendo o que estava acontecendo com Ezequiel lá no passado. 5 anos antes de acontecer, ele estava lá assistindo o que estava acontecendo. Aí ele volta, vai lá para a terra dele, escreve, conta aquilo, para tentar tirar o povo da rebeldia, aqueles que já estavam lá, que estavam querendo rebelar lá na Babilônia. Porque ali na Jerusalém não tinha como fazer nada, ele não estava nem sendo visto. Mas Deus estava mostrando para ele por que ia destruir, ia deixar destruir Jerusalém. Então aí, olha o que está escrito lá. Leia lá, João, por favor. Ok. Apocalipse 16, de 5 a 7. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu é que és e que eras santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado e beber. Se lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que dizia: Certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso. Viu a interação aí? Verdadeiros e justos são os teus juízos. Vocês perceberam? Lá eu ouvi do altar. Então veja que João estava escrevendo esse livro aí no ano 96, da era cristã, foi arrebatado ao céu, e lá do céu, através desse altar, que tudo leva a crer, que é uma máquina do tempo, praticamente, porque ele consegue, através desse altar, não só ver o futuro, como interagir com ele. Coisa incrível isso aí. Impressionante o que eu estava assistindo ali. Será que era 52 por Mas aí? ele não pode intervir em nada. Não mexe. Ele estava assistindo e escrevendo o tempo todo. Mesma coisa que aconteceu com Ezequiel. Entende? Então isso aí é um caso muito curioso que está relatado nas Escrituras Sagradas. Inclusive a interação que eu comentei lá do Apocalipse 6, de 9 a 11, esse mesmo altar estava mostrando os mortos da Inquisição, que justamente na última tribulação, a Inquisição fez a segunda tribulação. A primeira foi a destruição de Jerusalém, a segunda a Inquisição, a terceira do decreto dominical. Os mortos já estavam projetando lá na Inquisição, nesse altar, nessa visão que teve do altar lá, a destruição da última perseguição, da última tribulação, que é o decreto dominical. O número de conservos e irmãos que haveria de morrer lá, onde vai dizer o basta. Então isso é muito interessante, essa conexão do texto bíblico, das 7 pragas com os 7 selos, aonde tem esses 2 paralelos importantíssimos na revelação profética ou escatológica. Do verso 8 ao verso 9, nós temos a 4ª praga, um abrasamento terrível do sol em cima do planeta, que os homens vai blasfemar, porque já estava sentindo ainda a dor das feridas, e agora vem um sol, não mata, mas pensa o cara sentir o corpo querendo assar, sem morrer. Que coisa terrível essa praga. Por isso eles blasfemam. Do verso 10 ao verso 11, temos aí a 5ª praga. Veja que vai cair partindo do trono da besta. Então nós estamos falando aqui da sede do Vaticano, porque a besta não é o Papa, mas é o papado. É o sistema. Então partindo de lá vai cobrir o planeta todo com trevas e frio, que fala que eles vão morder a língua. Então,
Que coisa terrível. Pensa que coisa que vai contaminar os ímpios de tudo quanto é canto, partindo de lá. Veja que coisa terrível. Que contraste, né? Acabou de tomar um superaquecimento, agora vem uma constipação brava. Choque térmico. Escuridão. O outro clareou e quase assou. Agora vem. Você acha que aconteceu, né? Vai acontecer. Vai acontecer. Vai morrer muita gente. Não vai morrer ninguém nesse dia. Será? Não, está aí na Bíblia. Não morre e nem nasce ninguém nesse dia. Só vai sentir. Todo mundo vai provar o cálice da ira de Deus, à exceção dos escolhidos. Só os escolhidos que não vai provar nada. Aonde tiver um escolhido, nós vamos sentir sol brabo, nós não vamos sentir escuridão braba. Nada vai afetar a gente. Não vai ter ferida no corpo, não vai ter água de sangue, nem no mar, nem aonde a gente chegar, a água está limpa para nós. Resumindo, descorre os caminhos de Deus que ainda está tendo tempo. Você está entendendo? Mas o que eu estou falando é certo. Entendeu? Então, o justo vai ser poupado, ele não vai passar nada disso. Nós vamos estar angustiados, sim, de assistir isso. Vai assistir, é isso que ele pergunta. De assistir isso. Vamos, não tá vendo o planeta, a bagaceira que vai estar comendo. Egito, né? É a mesma coisa. Igualzinho aconteceu lá no Egito, vai acontecer agora. Só que são só 7 pragas e serão universais. Aquelas do Egito foram locais. Não atingiu o mundo todo. Atingiu só a região do Egito. O Alto e Baixo Egito. Agora, do verso 12 ao verso 16, a 6ª praga é uma praga que parece que é simplória. E a gente não vê muito efeito assim universal a princípio, né? Mas preste atenção nos detalhes. O Eufrates seca, o rio Eufrates seca todinho, para que se prepare o caminho dos reis que vêm do Oriente. Preste atenção, meus amados. De que lado Jesus vem? Do Oriente. Nós estamos, quando fala em Oriente, no planeta Terra, a gente olhando para o céu, nós estamos falando de constelação de Órion. Do lado do nascimento do Sol. Aquelas 3 estrelas que a gente vê, que a gente achava que eram 3 estrelas, na realidade são só 2, as nas pontas. A do meio é uma nebulosa. E essa nebulosa foi vista por uma profetisa que viveu nos nossos dias, a senhora Ellen G. White, no livro que ela escreveu, no livro Vida e Ensinos, página 109 e página 110, tem até uma pintura feita da época da visão que ela teve, a nebulosa de Órion, a grande nebulosa de Órion. Só no início da década de 60, a Folha de São Paulo lançou uma reportagem de um telescópio com 200 polegadas, o primeiro que conseguiu ver e fotografar Órion. E o título da reportagem era A Grande Nebulosa de Órion. Ela viu isso antes de 1900. Ela morreu em 1915. Só em 1960 ou 61 foi concluído a construção a fabricação desse telescópio de 200 polegadas de passagem dos anjos, de Deus e de todos os seres que vêm do universo em direção à Terra, obviamente. Mas eu quero chamar a atenção, na aula passada, vocês lembram que nós comentamos que os Greys, eles moram ali pertinho da constelação de Órion? Então, nós estamos falando de reis que vêm do Oriente, daí nós já estamos vendo, e nós estamos sabendo quem creca. Não está falando de rei bonitinho, não. Que estão vindo com o propósito de passar por ali e chegar no Armagedon. O Armagedon é uma localização geográfica em frente ao Morro de Megido, no norte de Israel, no Vale de Jezreel. Lá é o Armagedon. Presta atenção. Zacarias, capítulo 14, verso 4, fala que o Monte das Oliveiras vai partir no meio. Metade vai em direção ao norte, ou seja, para a Turquia, metade em direção à Arábia Saudita, no sul. Vai se tornar um grande vale. Depois do milênio, isso vai estar acontecendo, a cidade santa vai descer ali naquele lugar. E as árvores da vida, que lá em Apocalipse 22, de 1 a 4, está relatado, vai estar ali naquele lugar, em Jerusalém. Então, eu não sei o que tem de tão especial ali, mas o que nós estamos falando de batalha de Armagedon, que vai estar dando um início de rebelião que vai envolver muito mais coisa do que essas guerrinhas bobas que a gente vê por aqui, vai estar acontecendo ali. E nós temos um contexto bíblico para isso,
que é Joel capítulo 2, do versículo 1 em diante. Vamos abrir lá para dar uma lida? Joel capítulo 2, do verso 1 ao 11. Esse texto bíblico encaixa com perfeição dentro do grande e terrível dia do Senhor. Arilson, você pode ler? Tocai a trombeta em Sião e dai alarma no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor, já está perto. O dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e de negrume, como a alva está espalhando sobre os montes um povo grande e poderoso, qual nunca houve, nem depois dele nem haverá anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele é como decaído deserto, sim, nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos e como cavaleiros. Presta atenção, irmãos, presta atenção nesse detalhe que ele vai ler agora aqui. O tipo de coisa que está correndo, porque Elias viajou num carro de fogo, num cavalo de fogo. Olha o que o profeta está vendo, que está destruindo o trem aqui, arrebentando com tudo aí. A sua aparência é como de cavalos e como de cavaleiros, assim correm. Como estrondo de carros sobre cumes do monte, vão eles saltando, como em ruído de chama de fogo que consome o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de batalha. Continua. Até o 11, né? Diante dele estão angustiados os povos, todos os semblantes empadecidos. Jesus falou, né? Vai ranger dente o povo, né? Correm como valentes, como homem de guerra, sobem os muros e marcham cada um dos seus caminhos e não desviam da sua fileira. Não empurram uns aos outros, marcham cada um, põe o seu carreiro, abre-se caminho por entre as armas e não se desviam, não se detêm. Pulam sobre a cidade, correm pelos muros, sobem nas casas, entram pelas janelas como ladrão. Diante deles a terra se abala, tremem os céus, o sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muito grande é o arraial, e poderoso é quem executa a sua ordem. Pois o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá suportar? Vocês estão vendo aí que a batalha do Armagedon envolve mais coisa que a gente fica imaginando. E o que vai interromper essa batalha do Armagedon, esse início de guerra, de destruição estúpida, que vai ter um assanhamento violento de assolação em cima da terra, vai ser interrompida justamente pela sétima praga. Apocalipse 16, de 17 a 21. Dá uma lida para vocês verem como que a sétima praga vai desencadear. De cara, vocês vão perceber o terremoto, vai partir a cidade de Roma em três partes, porque a besta a Babilônia é representada pelos três espíritos semelhantes a rã. Então por isso ela vai ser partida em três. Um terremoto que vai remover tudo quanto é ilha do seu lugar, vai jogar tudo que é trem que o homem construiu no chão. E em seguida manifesta a volta de Cristo, né? Que vai estar acabando de pôr fogo no resto. Mas lê aí o que está escrito nas 7 últimas pragas. Deixa. João, lê para nós o que está escrito. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobreviveram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Lembrou-se Deus
a grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não se foram achados. Também desabou do céu sobre os homens, grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. 29,999 quilos, quase 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Vocês imaginam uma pedrinha de granizo, quando a chuva de granizo quebra telhado, os maiores granizos que a gente vê do tamanho de um ovo de galinha, um pouco mais que isso. Esse dia deu uma chuva aí, boa, tamanho de uma bola de sinuca. Pois é, agora você imagina pedra de 30 quilos caindo do céu. E o Quase o peso de um saco de cimento. Pois é, meio saco de cimento, né? Descendo do céu. Por causa da força da por isso que não vai, o terremoto vai ser tão grande que montanha vai tudo, ó, planear tudo. alisar tudo, aplanar tudo. Imagina o destrago que está acontecendo. É muito horrível. E essa chuva de pedra é o que vai detonar todo mundo que está no meio dessa fusaca, dessa batalha então de Armagedon, que foi atiçada pelas trevas, né? Por seres das trevas, encontrando ali naquela fusaca internacional, lá justamente na região de Israel, no norte de Israel, e vai resultar com a interrupção provocada pela 7ª praga. Se Deus permitir, eu quero estar vivo para assistir tudo. Não, mas de qualquer jeito, nós vamos assistir um dia lá no céu. Que todo mundo que ressuscitar e for para o céu vai assistir tudo isso aí, vai conhecer em detalhes. Porque isso aí está iniciando a 2ª fase do juízo, que começou em 22 de outubro de 1844. O milênio, esse grande e terrível dia do Senhor, é o primeiro dia dessa fase final do juízo, da 2ª fase. A 3ª vai ser depois do milênio, depois do pouco de tempo. Quando a gente voltar para cá, é que que será o encerramento de vez. Porque aí vai haver, não é batalha de Armagedon, é muito mais que isso. Porque é um desfecho, é uma execução sumária de todos os ímpios de todos os tempos. Eles vão estar igual a areia do mar, que é o que nós vamos estar vendo na aula que vem. Aí vai ser a morte mesmo. A morte, a única vez que vai acontecer morte, vai ser a 2ª vez que vai acontecer morte no universo. A primeira foi Cristo. Ele morreu a morte eterna. Apocalipse 1:5. Agora, depois do milênio vai acontecer pela 2ª vez. E são todos os ímpios, Satanás e os ímpios, vai morrer de vez. Essa morte é a 2ª morte? Exatamente. De Apocalipse 20. Nós vamos estar estudando na aula que vem isso aí, detalhes. Só montando um desfecho, um paralelo aqui, para concluir. Nesse exato momento, então, estará acontecendo o que Jesus tanto falou. Ele está voltando nas nuvens do céu. Quando ele falou no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 em diante: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou, teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês. Se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, quando ele aparecer nas nuvens do céu, com todos os anjos na sua companhia, aí vai estar acontecendo 2 Tessalonicenses 2:8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assombro da sua boca, pelo resplendor da tua vinda. Olha a visão que Paulo teve sobre esse contexto. E 2 Pedro 3, de 8 a 12 também. Amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, por demorada. Ele é longânimo, ele é paciente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se fundirão. Ele está falando dos elementos da química, poste, casa, tudo. Porque só as 7 pragas já deixou o planeta no chão. Tudo que o homem construiu com a mão dele, em qualquer canto. E os elementos ardendo se fundirão, e a terra e as obras que nela há
tudo se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, mas pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, preparando-vos e aguardando-vos para o dia da vinda de Deus, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a verdadeira justiça. É muita informação. É muito sério isso, e isso vai estar acontecendo com a volta de Cristo. Nós vamos iniciar a próxima aula justamente com o desfecho da chegada de Cristo, a viagem nossa para o céu, e o que nós vamos estar fazendo lá, e o que vai acontecer durante o milênio e depois do milênio. E ainda tem neguinho que quer ficar nessa terra. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos ficar de pé, encerrar o coração? Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela gloriosa verdade explícita em Tua Palavra, escrita e na Tua Palavra viva em nossos corações. Santifica-nos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é verdade. Capacita-nos a andar retamente em Teus caminhos, te servindo em espírito e em verdade, e auxiliando no preparo de outros para esse grande dia da Tua breve volta. Te suplicamos, te agradecemos essas bênçãos, em nome e por amor de Jesus. Amém.